Hoje, 23 de outubro de 2024, e nós vamos passear no encontro de número 195, encontro 195. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos conversar com Jesus. Mestre, mais uma vez, aqui estamos e queremos te agradecer esta oportunidade, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de crescermos espiritualmente, para melhor entendermos os passos da vida. Muito obrigado, Jesus. Obrigado também por estarmos amparados por esses amigos espirituais que trabalham na tua seara e nos ajudam a todo instante. Muito obrigado, Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, guias, mentores desta casa, guias de cada um de nós, muito obrigado, queridos irmãos, pelo amparo, pela oportunidade concedida por Deus para estarmos com vocês. Muito obrigado. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. E então, vamos passear no encontro 195. Nós terminamos nessa tela. Paramos nessa tela. O que acontece? Tem um celular funcionando aí. A gente tem que fazer. Por favor, desligar uma introdução. O meu está desligado. Nós paramos nessa tela, mas vamos revê-la, falando dos vetores reencarnacionistas. E é bom que entendamos um pouco mais sobre esses vetores, né? Como ali está, são vetores que mostram grandezas que indicam módulo, direção e sentido. Como falávamos, essa é a direção: sentido positivo, sentido negativo. Mas os vetores reencarnacionistas, todos eles trazem energias positivas, energias boas. Então todos eles tendem para o sentido melhor, para que venhamos caminhar realmente na progressividade da esperança. Os vetores reencarnacionistas nos atraem, proporcionando ao espírito novas oportunidades evolutivas, novas experiências perante os estímulos que a reencarnação proporciona. Então, essa energia já está plasmada, ela está conosco. Você pode destruí-la ou aproveitá-la, porque você tem livre-arbítrio. Se você quiser realmente aproveitar essa energia dos vetores, você vai trabalhar sempre com a mente voltada para o bem, para bons momentos, para as leis divinas. Você vai aproveitar essa energia o mais possível e automaticamente será pressionada pela progressividade da esperança. E a progressividade da esperança nos faz ver sempre um dia melhor no amanhã. Mas vamos aqui. Os vetores são núcleos energéticos construídos com os sentimentos emanados pelo espírito, que tem força atrativa ou repulsiva, de acordo com a lei de similitude. Atrativa
negativa ou repulsiva. Repulsiva. Quando é que nós devemos ter essas forças repulsivas? Quando algo não é bom, quando algo é indevido. Se alguém te convida para fazer algo desagradável, você não vai. Porque os vetores reencarnacionistas, eles estão emanados com energias para o bem, positivas. Você tem que trabalhar com essa força. Se você adere a pensamentos maus, alguém que te convida para fazer o que não presta, você está destruindo esse vetor. Você está destruindo a progressividade da esperança. Você está penetrando numa cadeia de forças negativas. E evidentemente que você mancha esse vetor. Aí vai aparecer lá no teu perispírito aquela cor turva. E dependendo do que você venha fazer, é negra mesmo, da cor da tua saia, da cor da tua bermuda. Marinho. É marinho? Pois é, eu daqui estou vendo. É marinho bem forte, né? Pois é, daqui a pouco se torna negro, de acordo com o pensamento. Então, temos que prestar bastante atenção nesse detalhe, os vetores. No planejamento reencarnatório, observa-se a importância dos vetores atrativos nos relacionamentos ligados à anterioridade. Olha o detalhe, né? Observa-se a importância dos vetores atrativos nos relacionamentos ligados à anterioridade, os quais são motivos de atração ou repulsão. Os relacionamentos ligados à anterioridade, evidentemente que nós temos aqueles, né? Mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu estou a vendo pela primeira vez. É mentira, senão eu já vi ela outra vez. Mas essa pessoa você está vendo realmente pela primeira vez, porque a personalidade dela nessa altura, não é? Mas o problema é a energia que ela traz e que você traz, e já estão, né? Já estão ajustadas, se dão bem, são energias que têm a mesma atração, a mesma qualidade, digamos assim. E tem aquele que você vê, mas eu não gosto dessa pessoa, acho ela estranha, eu nunca vi, mas não me faz bem, não é? Veja só como funcionam as energias. E as energias são algo bastante importante. Aproveitar para falar deste livro. Quem ainda não tem este livro deve adquiri-lo, porque aqui é um resumo, digamos que seja uma síntese, né, da evangelização de espírito, explicando todos esses processos, todas essas etapas do processo reencarnatório, do fado, da progressividade, do mapeamento genético, do planejamento, enfim, tudo. E é importante que tenhamos este livro. Olha só o que diz aqui. Os vetores são conjuntos vibratórios de energias que incorporam pontos de luzes na malha perespiritual. Veja, podendo ser expandida ou não. Você pode expandir, caminhando no sentido positivo, no sentido benigno, e você pode, de repente, anulá-la. Porque você caminha no sentido negativo, faz o que não presta. Os vetores reencarnacionistas são justamente aqueles com os quais você se comprometeu, você assumiu no teu planejamento reencarnatório, a partir do fato do espírito, que você iria ter determinadas realizações. Então, quando você faz o teu planejamento reencarnatório, esses vetores recebem essa energia. É uma energia que está incorporada para que você torne-a maior,
faça ela se expandir realmente para que você cresça espiritualmente. Por isso, reencarnacionistas, porque elas fazem parte desta tua existência e não da outra, e não da anterior, e nem da que vem depois. É para esta existência, para esse momento que estamos vivendo. É importante isso, né? Então, o que faz sentido é em qualquer momento que você sinta um processo negativo, no qual você se sinta atraído, num processo que você de repente está sendo levado para alguma coisa inferior, resista. Não se permita a essa realização, porque ela faz mal, porque ela anula um vetor reencarnacionista no qual você se comprometeu. Então você estará sendo irresponsável com o teu planejamento reencarnatório, com o teu fato do espírito. Você estará corrompendo, sendo corrupto em um dos compromissos que você assumiu antes de reencarnar, a partir do fato do espírito. Vejam como o processo se entrelaça em todos os momentos. Quer dizer, você condena a você mesmo, quando você age de maneira imprópria na tua existência, de maneira errada, corrupta na tua existência. Quer dizer, você está se condenando a um processo mais grave em uma próxima existência, não só numa existência corporal, material, mas também numa existência espiritual, porque lá também se aprende, porque lá também somos punidos, não é só na corporal. Então, qualquer motivo, por qualquer situação que você atravesse na vida corporal, nessa tua existência, quando você retorna ao plano espiritual, você leva o problema. O problema não elimina, ele não é eliminado. E evidentemente lá você vai receber as condições as quais que você estará merecendo pela tua prática na vida corporal. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não, vai em paz, fique em paz, como dizem aí quando morrem, né? Vai descansar. Fique em paz, vai descansar, fique em paz. Não tem nada de paz. É paz que poderá existir, dependendo do teu comportamento, né? Dependendo do que você fizer. Viver bem para morrer bem. Caso contrário, é problema sério, porque veja, tudo tem os seus detalhes. E se você anula um dos vetores reencarnacionistas que estão justamente ligados àquilo que você se comprometeu, àquilo que você assumiu, ali está um vetor. Fez errado, teve um mau comportamento, assumiu coisas indevidas, não tenha dúvida, a espiritualidade vai reconhecer e vai ficar plasmado no teu perispírito. Você anula aquela energia que de alguma maneira, de alguma forma, te foi colocada, né, pela tua conjuntura naquele momento que você se comprometeu. Mas eu me comprometi em ser paciente, em eliminar essa cólera que eu sinto, em ser mais tranquilo, em compreender os problemas que vão me acontecer na existência e que eu tenho que vencê-los, e não achar que está ruim, estou pouco ficar reclamando. Eu não tenho o que reclamar, eu simplesmente só tenho a agradecer a Deus os momentos que estou atravessando, porque Deus não vai permitir que nada me aconteça para que não seja para a minha evolução.
Tudo que me acontece é com a permissão de Deus. E se Deus permitiu, é porque me faz bem. Eu preciso compreender. Eu preciso saber lidar com a situação. Porque Deus não nos criou para sermos felizes na eternidade. Está no livro. Então Ele não vai colocar nada diante de mim que não seja para o meu aperfeiçoamento espiritual. Isso é muito bom, a gente saber disto, não é? Não é bom a gente saber disto? Então está me acontecendo uma enfermidade. Bom, essa enfermidade é para que eu saiba lidar com ela, né? E ela deve estar em forma de energia me atingindo, porque eu devo ter feito alguma coisa que não foi da melhor qualidade, e agora eu preciso compreender isto e saber lidar, cuidar da minha ferramenta, desse corpo que Deus me permitiu habitar, para que eu evolua espiritualmente. Aperfeiçoamento moral está no Evangelho. Por isso reencarnei, por isso reencarnamos. Uma maravilha isso. Muito bem, vamos em frente. Os vetores são imantados pelas energias psíquicas e neuropsíquicas. Observem, pelas energias psíquicas e neuropsíquicas, por aquelas energias realmente, diretamente enviadas pelo Espírito, e aquelas que estão já plasmadas de alguma maneira nos neurônios. Ok? E tudo isso vai depender dos teus pensamentos, das tuas ideias, da forma com que você se comporta, dos teus sentimentos. Eles é que vão criar essa imantação. São os sentimentos, psíquicas emanadas pelo próprio Espírito. Não tem como ser diferente, tanto uma quanto outra. Essa daqui vai direto, e as outras passam pelos neurônios. Já estão aqui na cachola. São esses vetores os retratos vivos de um diagnóstico facilitador da observação dos sentimentos. Vejam como funciona, né? O que dá para a gente imaginar? O que dá para a gente imaginar? Nós temos uma glândula chamada pineal, ou epífise, como fala o André Luiz. Como funciona essa glândula? É uma glândula mediúnica que capta diretamente a espiritualidade. Algum espírito quer lidar contigo, então a inspiração dele mediúnica vai atingir a tua glândula pineal, e daí é que você recebe as inspirações. Daí é que você recebe todo um processo mediúnico que possa te acontecer, psicografia, enfim, evidência, enfim, parte tudo por aí. Muito bem. Os vetores imantados pelas energias psíquicas, como aconteceria? Nós, espíritos, quer dizer, irradiamos diretamente, não passam pelos neurônios. Imantado pelas energias psíquicas, elas vão diretas ao corpo. E outras são neuropsíquicas. Os neurônios já têm essa imantação, já passaram por esse processo, emanadas pelo próprio Espírito. No total, tudo isso, tanto faz serem psíquicas ou neuropsíquicas,
mas é você, espírito, que criou essa imantação. Como você terá imantado os neurônios? Tem que ver. O que você está criando? E aí, a partir daí, você começa a lembrar da consciência. Lembra da consciência? O filtro da consciência. E esse filtro da consciência tem aquele filtro. Lembra que eu coloquei na tela? Um filtro mais grosso, um filtro mais fino. Que conforme os teus pensamentos, conforme os teus sentimentos, passa pela peneira grossa e vai para a memória. Conforme os teus sentimentos não passa na peneira grossa, passa na fina e só vai para a memória aquilo que é melhor. Lembra disso? Nós vamos ver essa tela futuramente novamente. Então é importante que nós prestemos atenção, vejam as ligações que vamos fazendo, né? Então esses neurônios neuropsíquicos, evidentemente, eles estão severamente emanados pelos sentimentos. E aquelas energias psíquicas, esses vão acontecer em determinados momentos. Esses daqui já estão plasmados. E essas energias psíquicas são aquelas que já vão acontecer no momento preciso, que você, espírito, libera. Faço-me entender? Aqui a emanação já foi feita, a energia está plasmada, tá? A energia está plasmada, por isso ela é neuropsíquica, ela já está plasmada, ok? E aqui é uma energia que você vai disponibilizar naquele momento em que o fato esteja acontecendo, em que alguma coisa esteja se produzindo. E para que isso aconteça, o que de melhor você tem que fazer para que essas energias psíquicas, nesse exato momento que você quer disponibilizá-las, o que você precisa fazer para ter essa disponibilização na melhor qualidade possível, diante de um fato que venha a ocorrer em um determinado momento? É aquela bagagem que nós levamos. Como é que ela se chama? A bagagem que nós levamos, como se chama? Você vai levar a cadeira? Você vai levar a roupa? O que você leva? Conhecimento. O conhecimento. É justo isso. Então, quanto maior o teu conhecimento, maior disponibilidade, melhor disponibilidade psíquica terás naquela oportunidade em que o fato surgir. Pelo conhecimento. Por isso está no Evangelho, que eu já repeti isso N vezes, mas não custa mais uma vez. Por isso lá está, reencarnamos para o aperfeiçoamento moral. Aí está a ligação. Se reencarnamos para o aperfeiçoamento moral, evidentemente que quanto maior o aperfeiçoamento, melhor a disponibilidade das energias psíquicas queremos para resolver aquele fato, naquela oportunidade, naquele momento. Não será diferente, porque essas aqui já estão feitas. Elas podem ser de boa qualidade pelos sentimentos que temos disponíveis, como podem ter algumas que ainda não são da qualidade melhor, trazem inferioridades. Você tem inferioridades? Você tem? Todos temos. Todos temos. Daí estamos vigilantes. Daí a necessidade do aperfeiçoamento moral, cada dia melhor, com maior conhecimento. E tem pessoas desprezando o conhecimento, acham que já sabem tudo.
Ninguém sabe tudo. Cada vez aprendemos mais. E quanto mais aprendemos, mais temos a aprender. Aliás, Sócrates já falava isso, né? Faz tempo, não? Faz tempo, não? Vamos em frente. Os vetores são conjuntos vibratórios de energias que incorporam pontos de luzes na malha perispiritual, que vimos ainda há pouco no livro, podendo ser expandida ou não. Os vetores são pontos de atração entre os movimentos reencarnatórios. Os vetores são pontos de atração entre os movimentos reencarnatórios. Todos os vetores têm finalidades úteis na vida do espírito. Por que todos os vetores têm finalidades úteis? Por quê? Por quê? Por que todos os vetores têm finalidades úteis? Por acaso fazemos um fato do espírito com coisas que não prestam? Por acaso o planejamento reencarnatório, ali trabalhado com espíritos especializados, consta no planejamento reencarnatório ações indevidas, fatos que não prestam, atitudes que vão te prejudicar? Evidentemente que não. Por isso, todos os vetores têm finalidades úteis. Porque ninguém faz um planejamento reencarnatório para fazer o que não presta. Ninguém faz um planejamento reencarnatório para ser corrupto, para furtar, para fazer mal ao outro. Isso não existe. O planejamento reencarnatório é sempre para elevar, para te colocar num patamar espiritual mais elevado. Por isso todos são úteis. E por isso devemos sempre aproveitar essa energia, jamais desprezá-la, jamais inutilizá-la, jamais ficar com pensamentos indevidos, pensamentos ruins, pensamentos maus, para realizações impróprias e indevidas. Eis a questão. Então, os vetores reencarnacionistas devemos trabalhar com eles cada vez mais, fazendo com que o módulo cresça, tenha mais força, mais poder, nos leve com maior intensidade à progressividade da esperança, tenha sempre o sentido melhor possível, acelerado. Acelerado? Mas por que acelerado? Por que acelerado? Para aproveitar bem o tempo, entender as boas oportunidades. Perfeitamente, até porque você não sabe exatamente o instante que irás desencarnar. Então aproveita enquanto estás encarnado. É como o Chico falava antes: enquanto estiveres encarnado, aproveita bastante o tempo que aqui estás. Porque o tempo que vamos aproveitar encarnados vai clarear. Se o tempo for bem aproveitado, vai clarear quando passarmos ao plano espiritual. A luz será mais forte, não será essa luz débil que temos por aqui. E de repente vamos ser bem amparados pela espiritualidade, que vai nos recolher quando deixarmos o corpo físico. Não quando morrermos, mas quando desencarnarmos. E o desencarne, todos sabemos, requer uma série de detalhes. O desencarne requer a quebra de cada laço celular. É importante que saibamos isso. Não é assim, tira o espírito. Não é dessa forma. Há uma quebra de cada laço molecular. André Luiz nos fala sobre isso. Então é um processo que nem todos têm a oportunidade de passar. Existem processos mais grosseiros, dependendo do comportamento que tenhas quando reencarnando.
Se o teu comportamento é um comportamento rude, você é corrupto, ladrão, faz mal aos outros, você está destinada a desencarnar amparado pelas trevas. E aí, como será? Um processo que de repente vai te afetar psicologicamente também. Havemos de pensar nisso. Os detalhes precisam começar a ser falados. Desencarnar é mais fácil. Sim, é mais fácil. Mas pensa bem como você vai desencarnar. Olha, pensa bem. Porque o teu desencarne depende da tua situação na encarnação que tiveste, na tua existência que fizeste. Atraístes quem? Quais são teus companheiros? Quem são teus companheiros? Aqueles que trabalham com o Gregório ou aqueles que trabalham com Jesus? Quem são teus companheiros? Eis a questão. Precisamos estar atentos. Vamos em frente. Olha aí. Isto aqui é um perispírito. Olha as manchas dele. Quantas tens? Bem, Valéria. Quantas manchas negras tem? Sei, a minha? Quantas tens? Não sabes, né? Eu também não sei, não. Não quero nem saber. Não quero saber. Não tire uma foto agora. É dessa forma que os amigos perispirituais que têm já conhecimento nos observam. Eles vão ver. Aqui são as matrizes mentais. São as matrizes mentais que nós vamos ver mais adiante. Cada pontinho desse corresponde a uma matriz mental. E você tem várias. Tem a matriz ali dos bons sentimentos, a matriz dos sentimentos imprestáveis, da cólera, da ambição, enfim. Todas elas ficam aparentes no perispírito para aqueles espíritos que são especializados e nos conhecem. Do apego também? Oi? O apego, tudo. A materialidade fica tudo condensado. O perispírito mostra. Por isso, o amigo espiritual não precisa você falar em que ponto, em que situação você se encontra. Ele te olha. Ele olha o teu corpo perispiritual e sabe qual é o teu grau espiritual. Isso aí está bom. Não, esse está muito bom. Tá bom. Pelo estado, pela existência dele, está bom. Ele conhece. E eles sabem, por esse motivo, até que ponto podem te ajudar. Aí é que está o grande detalhe. Eu peço tanto a Deus e nada me acontece. Pois é, mas por que não te acontece? Você sabe? Você já verificou por que não te acontece? Pensa no que tens feito, pensa nos teus pensamentos, pensa nas tuas reações. Pois é, mas tem um fulano lá perto de casa que tudo que ele pega a Deus, ele até fala comigo, que orou, pediu, e acontece. Pois é. Então tenta aprender com ele. Como é que ele reage, quais são as suas reações, como é que ele se comporta diante da vida. Vocês já não tiveram alguém que disse, mas o que acontece, eu oro, está sempre a mesma coisa, às vezes até pior, sim, e de repente vai ficar pior ainda se você continuar do mesmo jeito. As pessoas acreditam ou pensam, né? Basta orar a Deus que vai me acontecer. Não é bem assim. Você tem um merecimento. A tua tábua, a tua planilha de méritos está explicitada no teu perispírito. E ali, os amigos espirituais sabem até onde eles podem trabalhar a teu favor. Eis a questão. Por isso que muitos pedem e nada acontece. Não tem merecimento. E outros não precisam nem pedir. E acontece. Porque tem merecimento.
do comportamento, do sentimento, do que faz durante a vida. Fato do Espírito. Começa por aqui. Olha o livro. O Espírito e o seu processo de evolução. São livros da evangelização de espíritos, e todos eles trabalhados pela equipe de Eurípides Barçanufo, quando não diretamente. Ok? E vamos ver então, fato do Espírito. Do que se trata? A organização do fato do Espírito é uma janela que se abre na memória. Por meio dela é feito o estudo da anterioridade. Esse estudo detecta quais são as áreas que conclamam a atenção. O que são áreas que conclamam a atenção? São aquelas áreas onde temos sentimentos e comportamentos imprestáveis, que não prestam. E aí então, são as áreas que conclamam a atenção. Conclamam a atenção porque são justamente as áreas que precisamos melhorar, que precisamos trabalhar, que precisamos fazer com que elas emanam um pouco mais de luz, ou até um pinguinho de luz, porque não tem nenhuma, como da cor da calça da Ingrid, preta. Já não falei mais na tua, viu? A tua ainda é azul marinho, agora estou na preta. Especialistas nessas áreas, como estávamos falando, elaboram gráficos inteligentes, colocando o espírito no centro para averiguar as possibilidades de acertar e corrigir as vibrações das áreas escuras detectadas, que poderiam ser modificadas durante a reencarnação. Então estarei. A Denise não é a Denise, é o espírito que está ali hospedado naquele corpo que hoje tem o nome de Denise. Aquele espírito se preparou para o reencarne. Ok? Ela já estava na erraticidade há cerca de 50 anos, digamos, se preparando para o reencarne. Fez alguns estudos, né? Trabalhou em alguns processos na espiritualidade. Muito bem. E agora vai se preparar para o reencarne. Foi chamada para o reencarne. Ela já sabia que estava se preparando para reencarnar, porque há necessidade do espírito reencarnar. Essa necessidade é primordial. Está no livro dos Espíritos, está lá. Se não precisasse reencarnar, não haveria reencarnação. Deus não teria providenciado dessa forma. É mais fácil para você aprender, inclusive. Muito bem. Então, ela é chamada, teve aquele papo, né, aquela conversa com um amigo espiritual, especialistas, que todos no processo reencarnatório são especialistas. Não tem espírito ali que vai perturbar, não tem espírito ali que vai criar problemas para aquele que está tentando reencarnar. Não tem. Se a reencarnação é providenciada, ela é cercada por amigos espirituais. Detalhe, não estamos falando das exceções, ok? Porque existem exceções. Existem aqueles que reencarnam e a reencarnação é promovida pelas trevas, ok? A espiritualidade trevosa também promove reencarnações. E é preciso que saibamos que dentro da doutrina espírita, hoje, existem espíritos que foram colocados e trazidos para a doutrina espírita, reencarnados pelas trevas, para tentar desestabilizar a doutrina espírita. Ok? É preciso que saibamos disto. Tá?
Existem hoje diretores de casas espíritas que foram reencarnados pelas trevas. Prestem atenção. E usam de sutileza. Mas a intenção é paralisar a doutrina espírita. Por isso, a falta de atualização em muitas das casas que conhecemos. É preciso que saibamos disso. A coisa é séria. As trevas também promovem reencarnações. E há outros que, embora não tenham sido, vamos falar, não tenham sido promovidos o reencarne pelas trevas, estão chipados. E foram chispados na espiritualidade. E agem como tal. São verdadeiras marionetes e não percebem. Por falta de quê? Por falta de quê? Conhecimento. É justo isso. Por isso o conhecimento é importante. Você se livra de uma série de obstáculos quando você é portadora dos conhecimentos necessários. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, você foi chamada. Você é espírito. Não estou falando com a Denise. Para reencarnar. Então, o espírito que estaria hospedado teve aquele papo gostoso, amigável, com amigos espirituais que já vinha tendo há tempo, o tempo que passou na espiritualidade, na erraticidade. Muito bem. E então, esse amigo espiritual, especialista, junto com ela, ele e outros que ali estarão, vão procurar extrair desse espírito sentimentos que ele tenha, atitudes e comportamentos que providenciou na anterioridade, que está na memória contínua, e eles têm como chegar a isto, são especialistas, sabem como chegar a esse apuro, e a partir daí vão construir um fato do espírito, uma planilha de atitudes e ações e comportamentos que se darão na existência a acontecer, mas tudo em acordo com aquele espírito que ali está, nada em desacordo com ele. Então, o fato do espírito é uma planilha que é estruturada pela espiritualidade amiga, junto com o espírito que vai reencarnar, com processos que cabem dentro daquela existência, porque estará de acordo com o nível espiritual daquele que vai reencarnar, nada além das suas possibilidades de realização. Então, quando se fala no fato do espírito, podemos dizer que esse fato do espírito, ele é uma parcela do fato integral. Ele não é integral. Ele é uma parcela cabível, exclusivamente cabível, dentro daquela reencarnação, pela evolução que aquele espírito porta naquele momento. Nada além. O fardo nunca é mais pesado. Então, costumamos dizer, estás reclamando do quê? Não tem que reclamar. Dá para resolver. Dá para resolver. Se não desse para resolver, essa tua situação não estaria no teu planejamento reencarnatório. Estás reclamando por quê? Então, quando André Luiz fala que reclamar é perícia, e é uma realidade, porque quando você reclama, você está contradizendo tudo o que ficou formalizado antes da tua reencarnação. Você está negando o que não é uma verdade. A verdade está acontecendo e você tem condições de resolver, porque o teu nível espiritual está dentro daquela possibilidade. Senão não estaria no teu planejamento reencarnatório. Deus não permitiria que isso acontecesse. Então, essa parte do fato do espírito é cabível na existência que estamos em curso. Todos nós fizemos um fato do espírito, cabível dentro dessa existência. Na próxima existência, o fato do espírito
será outro, não será o mesmo. Ele poderá ser, inclusive, mais contundente ou menos contundente, em dependendo do teu comportamento nesta existência. Você poderá construir deméritos e poderá construir méritos, depende do teu comportamento. Alguns poderão ser recolocados, será que eu posso dizer assim? Sim, poderão. Não com a mesma estrutura, com outra estrutura, para ver se você entra no acerto. De repente você teria que cumprir determinado compromisso, certo? E com aqueles parâmetros que foram colocados para essa existência, você não conseguiu. Numa próxima existência, você traz esse mesmo compromisso, mas com outros parâmetros, até que você consiga. De repente, com um fato mais contundente, para que você possa despertar. E se você cumpriu, mas não cumpriu na totalidade esse mesmo propósito que estava no fato, mas se você não cumpriu na totalidade, ele poderá vir, mas bem mais suave, porque você já entendeu, você já compreendeu, e então você já tem maior facilidade de chegar e resolvê-lo na totalidade. Mas nesse caso aí, o fato do espírito reencarnante, ele pode ultrapassar aquilo da expectativa que tem no planejamento? Pode. Ele pode ir além. Ele poderá ir além. Ele poderá ir além. Então o mérito dele cresce. Ele foi além do que deveria, do que estava previsto. Ele foi melhor. Ele foi melhor. Agora, outra pergunta. Você falou da questão do espírito estar chipado. Vamos lá. O indivíduo nasce todo planejado bonitinho para fazer o caminho correto. Mas ele tem lá, aciona alguma coisa do passado dele e ele tem lá os seus desvios. A espiritualidade negativa observa ele também. Nesse momento ele pode aproveitar, ele veio para o planejamento para... Mas, peraí, para, tudo bem, você vai continuar daí. Mas observa a espiritualidade negativa, observa ele por quê? Sim, porque já percebeu que ele tem desvio. Porque ele vibrou dessa maneira, ele atraiu, ele fez a atração, ok? Sim. Vai. Aí, nesse momento, ele pode ser chipado para trabalhar em prol daquilo que eles desejam? Sim. Entendi. Mas é isso que acontece. Um exemplo, vou dar um exemplo como eu. Vamos lá, eu estou aqui na doutrina espírita, estou tentando melhorar e tal, mas eu tenho lá minhas coisinhas lá que ainda é negativo. Aí eu estou naquela frequência, aí o que acontece? Como eu abri uma janelinha, eles podem botar um chip para mim. Peraí, não é assim. Não é bem assim. Grupo, não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Certo? Para que você venha a ter a abertura para que um chip seja colocado pelas trevas, você tem que estar com um demérito muito grande nesse sentido. Ok? Não é porque você cometeu um erro que isso vai acontecer, não é assim. Não é desse jeito. É preciso você ter a vontade, de repente, de fazer as coisas indevidas realmente. Você trazer em você a vontade, aquele querer. Porque aí você está com integral intenções negativas. Integral, ok? Porque parcialmente todos nós temos negatividade. Quem disser que não tem, eu vou dizer que está mentindo. Porque nós estamos no planeta Terra. Ok? Não tem como ser diferente. Nós estamos aqui para o aprendizado. Então nós trazemos muitas coisas negativas. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes eu escuto algumas conversas assim: poxa, fulano era tão assim, tal, ele foi mudando, ele agora está agressivo, trata as pessoas de forma diferente. Por isso que eu estou colocando... Pode acontecer. E veja bem, isso acontece em laboratórios sofisticadíssimos. Muito mais do que aquele mais sofisticado que você conheça no planeta Terra.
e é laboratório das trevas. É lá que eles são chipados. É lá que colocam os ovoides. É lá. Já contei aqui um caso que Bezerra relata daquele homem que era diretor de uma casa espírita, não é? Por desvios cometidos, né? Pegaram ele no estado de emancipação e colocaram-lhe 5 ovoides. Inclusive na parte sexual, enfim, no cérebro. Tinha ovoide por todo o corpo. 5. E um detalhe: quando isso acontece, quando esses fatos acontecem, as coisas não podem ser resolvidas. Bom, vou tirar os ovoides, tira tudo. Não pode ser assim. Certo? É tudo vagarosamente, para não criar processos psicológicos, não só com aquele que está ovoidado, essa palavra é minha, mas também para os próprios ovoides, que já estão numa situação tétrica. Imagina, um ovoide, ali tem um espírito, ali tem um espírito agregado, aquilo ali é um perispírito naquelas condições, completamente inutilizada. A coisa é séria. A coisa é séria. Então, é isso. Mas vamos voltar aqui. Elabora o gráfico para corrigir, acertar e corrigir as vibrações das áreas escuras, detectadas que poderiam ser modificadas durante a reencarnação. Então, você traz o teu fato do espírito, a quantidade necessária de dados, de elementos capazes de corrigir isso que aqui está. Ninguém reencarna para passear, para curtir férias, né? Você está vindo? Eu já falei aqui, quando chega na férias, começa a me ligar, falou, Mariano, será que você pode fazer a palestra? Eu digo, não posso não. Eu neguei todas elas. Não, você vai. Por que você tem que sair de férias se você não tem um compromisso? Você não reencarnou para ficar de férias. Você reencarnou para trabalhar. Não posso tirar férias? Pode, mas vê como é que você vai mediar isso. Como é que você vai colocar isso na tua vida? Como é que você vai colocar os teus passeios, a festa que você vai? Tudo é possível fazer, mas cometido e sem prejuízo espiritual. Tudo que você vai fazer e vai causar prejuízo espiritual, você está mal. A tua planilha cresce em demérito. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então é preciso de saber. Não, eu estou muito doente, não pude ir na casa de espírito, eu estou doente, eu vou descansar. Descansa mesmo. Descansa, depois tu vai ver o descanso que você vai ter. Está vendo? E aí é sério, né? Coisa séria. Então aí está o fato do espírito. É a primeira etapa, digamos assim, a primeira etapa primordial para uma reencarnação, para uma nova existência. O fato do espírito não é integral, é uma parte simplesmente destinada àquela existência que irá acontecer. Simplesmente isso, porque os nossos compromissos a serem saudados é muito maior, muito maior. E às vezes você está lá naquela disponibilidade com um amigo espiritual, né, promovendo o teu fato do espírito, e aí você diz assim, mas isso assim eu não posso resolver, eu gostaria de ter esse processo nessa minha reencarnação. O amigo espiritual diz, não, é melhor você deixar isso para depois, porque você ainda não tem o preparo devido, né, para resolver esse assunto. O teu sentimento nesse sentido ainda é muito pequenino, você poderá ter uma queda maior, né? Então nem todos os propósitos que nós precisamos resolver estão para serem resolvidos nesta existência.
tem muito mais. Ô, Quaresma, no momento da reencarnação, quando os especialistas estão ali para fazer, eu posso, vamos dizer assim, meu espírito pode chegar e falar, não quero não, essa carga está muito pesada para mim, deixa eu ficar aqui mais. Sim, você pode falar. Você poderá contrariar tudo. O amigo espiritual, como ele é um especialista, ele vai mostrar para você e vai te convencer o que você deve seguir. Eles são especialistas, então eles sabem por onde tocar os teus sentimentos, os teus propósitos, a modo de te convencer que a planilha é aquela. Certo? Quando você está disponível espiritualmente para um planejamento reencarnatório individual, porque existem aqueles planejamentos reencarnatórios padrão. O espírito não participa, porque ele não tem condições, mérito, não tem conhecimento suficiente para participar de uma reencarnação, de um planejamento individual. Né? Eu creio que aqui não é o nosso caso, nós participamos por um planejamento individual, mas tem espíritos que não têm ainda a maturidade psicológica necessária. Então os amigos espirituais têm um planejamento padrão para ele. É um planejamento também com processo evolutivo, claro que sempre será, sempre é, mas ele não participa dos detalhes. O amigo espiritual colhe os detalhes, prepara o planejamento para ele e reencarna. Ele não toma participação, ele não sabe, nós sabemos. E daí temos a memória existencial. Aí, olha a responsabilidade. A memória existencial está ligada diretamente à personalidade. Então nós temos condição de acessá-la, mas para acessá-la precisamos estar em boa sintonia. Mas quando isso não acontece, a gente não acessa. Mas esse que reencarna no padronizado, eles não têm essa memória também existencial? Não, eles podem ter latente, mas eles não têm o conhecimento como nós temos. Deu para entender? Porque ele não participou do planejamento reencarnatório. Você participou. Você estava lá no teu planejamento reencarnatório. E nós já vimos alguns quadros, né, que fizeram das obras de André Luiz, não é? Daquela senhora, e ela pede para melhorar, não deixar ficar com os seios tão, né, porque ela tinha receio de ter queda, veja. E o amigo espiritual lá, que faz o planejamento do corpo, vai então, bota esses seios mais esdrúxulos, para eles não chamarem atenção. Mas aí eu estou pensando... Tem aquele caso também daquela senhora, não é? Que em reencarnação passada teve 5 filhos e todos eles partiram para coisas inúteis, porque ela não os educou, ela não ligava para eles, deixou uma situação incrível. E agora ela está sabendo e vai receber os mesmos 5, todos eles com problemas, entrevados, debilóides, enfim, todos eles com problemas. E ela vai ter que cuidar de todos eles. Vejam. Então, quando nós temos uma existência completamente deturpada, em conflito, sem nenhuma realização, a próxima é sempre mais difícil. Não tenha a menor dúvida, até você despertar. Despertei. Então você pode de repente dizer, mas isso aí não, e tal. O amigo vai estudar, não, mas isso eu não quero. O amigo vai mostrar para você que aquilo é possível, que você tem capacidade, que os teus sentimentos estão de acordo para aquelas soluções. Mas eu ainda, pois é, mas você, justamente essa situação vai te acontecer porque você já tem condição de fazê-la mudar. Então ela vai te acontecer. Aquele percevejo que te tirava paciência, você já vai entendê-lo. Alguma coisa vai acontecer para você entender, e você vai começar a ter uma
vai começar a ser paciente, vai começar a entender o porquê isso te acontece. Esse padrão que você fala, por exemplo, assim, se os especialistas falarem assim, ó, esse grupo aqui é todo padronizado, eles vão nascer lá na Etiópia, aí vão para lá e eles não têm como escolher como... Perfeito, eles dão o destino. Não tem como argumentar. Não, eles dão o destino, ele fica sem saber. No planejamento reencarnatório individual, não, você passa a saber. Entendi. Num planejamento padrão, o espírito, todo planejamento daquele espírito é feito pela espiritualidade amiga, especialista. Mas todo esse planejamento é para a sua evolução e dentro das possibilidades que ele tem de resolver, de solucionar. Nada além. Nada além. Então, nessa questão de ser uma reencarnação de padronizado, ele pode vir com viciações. Pode vir o quê? Vir com as viciações, ser viciados em bebida, em tabagismo, seja o que for. Pode correr essa questão. Se ele pode vir? Sim. Pode vir com esse destino? Sim. Não, mas irmã, querida. Porque ele não está participando. Querida, todo planejamento reencarnatório é para evolução. Ninguém traz um planejamento reencarnatório, seja ele individual ou padrão, para participar do que não presta. O participar do que não presta depende do espírito, da não aceitabilidade dele, da rebeldia que ele possa portar. Não tem nenhum planejamento reencarnatório, seja ele padrão ou individual, que seja para molestar ou maltratar o espírito. Isso não existe, é tudo para a evolução. Eu estou explicando. O mentor, o guardião daquele espírito que vai reencarnar, ele faz o planejamento. Mas ele reencarnou. Como ele é uma pessoa renitente e rebelde, ele corre em erros. Aí é problema dele. Entendi. E me diga, quem de nós segue à risca o planejamento reencarnatório? Nós temos problemas. Nós ainda trazemos inferioridades que nós derrapamos. Essa é a realidade dos fatos. Por isso, o planeta de provas e expiações. Preste atenção, Valéria. Por isso, o planeta de provas e expiações. E você só vai passar para a regeneração se esses processos negativos que você tem estão passíveis realmente de correção. Senão você não vai. Senão você vai para o exílio. Se o amigo espiritual, quando você desencarnar, fizer a tua avaliação e detectar que você tem princípios ainda de difícil correção, você não segue para a regeneração, você vai para o exílio. Não, veja, ela é passível de corrigir-se. Ela já tem os sentimentos que envolvem isso aí, vai ser melhorar, você vai para a regeneração. Caso contrário, se você tiver comportamentos ou sentimentos endurecidos, exílio, vai para o Quiron como queiram. Não tem jeito. É porque nessa fase, sabe o que eu pensei assim? Desculpa. Eu pensei da seguinte forma: como nós estamos num momento crucial de mudança, né? O que acontece? O espírito rebelde, ele está no risco de ser exilado. Mas se fosse numa outra condição mais passada, olha o que vem na minha cabeça. Aquele que não participou e continua na rebeldia, ele não conhece o que eu conheço. Então a responsabilidade minha é muito maior do que daquele que está cometendo erro. A responsabilidade do indígena encarnado não é a mesma tua, é claro. Né? Se o indígena comete um erro, um determinado erro, e você comete um determinado erro, a tua culpa é muito maior, porque você já dissipou parte da ignorância, você já tem um conhecimento, então o teu débito é maior, porque você sabe o que está fazendo. Ele não sabia, era ignorante, então ele fez aquilo. Não tenha dúvida quanto a isso. Você vê, e isso aconteceu ao longo da vida de todos os planetas, inclusive do planeta Terra.
Por que nós passamos alguns anos para cá, passamos a receber espíritos que foram exilados da Terra e estavam em planeta inferior? E nós começamos a recebê-los, conforme nos orienta, conforme nos fala Bezerra. Por que esses espíritos voltaram à Terra? E veja que Bezerra nos fala que eles voltaram para um último teste. Se seguem ou se voltam para o exílio? Se voltarem para o exílio, evidentemente vão voltar para um exílio mais contundente do que aqueles que estavam. Por quê? Porque lá não aprenderam, não conseguiram ser melhores. É por isso que nós estamos vendo esses conflitos todos na Terra, essa série de problemas, porque esses espíritos estão aí. Há anos que eles vêm saindo do exílio e reencarnando de novo na Terra. Já não prestavam na Terra naquela altura, há séculos atrás. Imagina se foram para o exílio e nada aprenderam. Vão voltar para o exílio mais contundente, né? Até que despertem. É isso. Eu dei essa mensagem para vocês. A coisa é muito séria. Mas vamos em frente aqui. Então, esse é o fato do Espírito. Ok? Então, todas as responsabilidades que você tem estão nesse fato. Não são todas. Não são todas. Ok? Você tomou esse corpo, essa personalidade, Denise, né, na onde você transfere os seus sentimentos, os seus comportamentos, mas você tem muito mais a resolver do que só isso que você trouxe para essa existência. Quer dizer, o teu fato é limitado, é um percentual do teu fato total, do que estava na tua memória e foi colhido pela anterioridade para esta existência, certo? Mas nas próximas existências, sejam elas espirituais ou materiais, você terá outras dificuldades e outros problemas a serem solucionados, até você se tornar um espírito puro. Isso vai demandar muito tempo, né? Muito tempo. Ainda estamos longe. Até visto pelo planeta que nós nos encontramos. Nós estamos no planeta Terra. E se você tomar como uma linha de raciocínio, né, os planetas no sistema Terra, veja, tem Mercúrio, que é um planeta atrasadíssimo, tem Vênus, que é mais atrasado do que a Terra, por onde passou Bezerra, todos nós já sabemos disso. Bezerra veio de Vênus para a Terra, depois Marte. Marte já é mais alto. Veja quantos ainda tem, né? Saturno, Júpiter, até chegar lá ainda temos muito a percorrer, né? E isso no nosso sistema solar, que não é o mais adiantado. Ainda tem esse detalhe, não é o mais adiantado, né? Existem sistemas mais atrasados? Claro que existem. Existem sistemas mais evoluídos? Claro que existem. Inclusive galáxias muito mais avançadas do que a nossa galáxia. Então veja quanto temos a percorrer. Bilhões de anos na nossa forma de contar o tempo, né? Fato do Espírito, aí está, né? Muito bem. Anterioridade da alma. Vamos mais um pouquinho penetrar nesse detalhe, o que é evangelização de espíritos, esse é o livro básico da evangelização de espíritos, né? O que é evangelização de espíritos? É um livro que foi ditado diretamente por Eurípides Barçanufo. Inclusive conta como ele pôde lançar essa metodologia, a aprovação de Jesus, fala da equipe que trabalha com ele, não cita os nomes dos espíritos, né? Mas nós sabemos que na equipe de Eurípides, no trabalho dessa nova metodologia de aprendizado, estão espíritos, inclusive, da codificação. Agostinho, né? E outros tantos, Leon Denis, tá? Por aí, né? Amélia Rodrigues, Bezerra. Bezerra é praticamente ali o coladão. Coladão. Essa é a nossa palavra aqui, né? Nosso palavreado com o Eurípides,
né? Ali, esse mundo. Leon Denis. Olha, são todos esses espíritos que nós conhecemos, né, estão agregados, porque é um avanço. É a terceira fase da doutrina espírita, quando nos fala Dias da Cruz. Então não tem como. Kardec, né? Oi? O próprio Kardec. É provável. Não, essa informação eu não tenho, mas é bem provável. Pestalozzi. Essa informação eu não tenho, mas nós sabemos que se o Chico estivesse por aí, já estaria fazendo alguma coisa. Deu para entender o que eu falei? Sim. Pestalozzi parece. Oi? Educador também, Pestalozzi. Pestalozzi, sim, Pestalozzi é que criou a pedagogia dessa metodologia. Porque Eurípides pediu a Pestalozzi que viesse para criar a metodologia, a pedagogia do método. Né? Até porque já tinham vivido juntos. Né? Já tinham vivido juntos, já foram amigos, eram espíritos para par, né? Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, propiciando assim um conteúdo de sentimentos cujos valores agregados representam e personificam o ser. É na anterioridade que estão todas as manifestações que o Espírito consagrou em suas experiências, as quais se refletem nos sentimentos e se projetam na sua personalidade. Na anterioridade estão todas as necessidades básicas que promoverão os pontos de definição para o planejamento reencarnatório do Espírito. Está aí. Não tem como fugir. Na anterioridade, nós guardamos tudo. Está tudo ali. E o amigo espiritual, aquele que vai participar do teu processo reencarnatório, ele consegue acessar tudo isso. Ele penetra na minha memória? Não. Ele consegue te acessar pelas tuas manifestações. Como os psicólogos aqui entre nós, pelo comportamento, o que você chega no seu consultório, ele começa a te identificar materialmente. Aqueles que são espíritas e que estudam doutrina espírita, porque tem psicólogo aí dizendo que é espírita, mas não estuda a doutrina espírita. Esse é o grande detalhe. Aqueles que estudam também te identificam pelo comportamento espiritualmente quando você entra no seu consultório, pelas suas ações, pelo teu ato, pelas suas movimentações, pelas respostas que você dá, as palavras que você usa e de que forma você as usa, pelo teu olhar, pelo teu balançar de cabeça. Pela energia que você fala. Eles se identificam. Agora imagina um espírito especialista nessas condições. Basta você movimentar o dedinho, ele já sabe o que está acontecendo. Como nós sabemos, né? Tem coisas que todos nós sabemos, como por exemplo, alguém vai para uma entrevista e fica lá mexendo a perna, você já sabe que o cara está meio nervoso. Esse aí né? Tem coisas que nós já conhecemos. Né? Quando vai dar uma resposta, postura, perfeitamente. Quando vai dar uma resposta, começa a engasgar demais, começa a parar muito para refletir o que vai dizer. O amigo conhece. Então imagina um espírito especialista, né? Ele consegue penetrar na tua anterioridade, ele consegue extrair de você, né, os sentimentos que você está tendo, o que você de repente, com o que você se comprometeu no passado, e ele sabe, a partir daí, pelo estado em que você se encontra no momento, espiritualmente, evidentemente, é claro, né, o que te é possível resolver. Por isso o fato é limitado. Aqui, propiciando assim um conteúdo de sentimentos. É por esse sentimento, tudo vai no sentimento.
Os conhecimentos que nós vamos adquirindo vão modificando os nossos sentimentos. Não é assim? Não é assim? Não é assim? Eu tinha muita cólera, hoje só tenho 50%. Eu era muito impaciente, hoje só sou 40%. Porque não dá para consertar tudo de uma vez só. E quem disser que consertou tudo de uma vez só, vai dizer que está mentindo, porque é difícil. Nós não temos ainda essa condição espiritual, né? A gente guarda muitos resíduos e hábitos que estão com uma energia muito forte ainda em nós. E é por isso que muitas vezes nós cometemos determinadas coisas e de repente, por que eu fiz isso? Veja, a energia é tão forte que ela passa por você, dá para entender? Ela passa e você age, depois você se arrepende. Por que eu fiz isso? Coisa parecida, por exemplo, de repente alguém faz uma coisa e você solta o palavrão, aí você, caramba, por que eu soltei esse palavrão? Mas é uma energia que ainda está muito forte em você. É um hábito que você tem, só precisa corrigir. Então são coisas dessa ordem que o amigo espiritual consegue identificar na anterioridade, que é justamente da onde é extraído o fato do espírito. Muito bem. Alguma pergunta? Conhecem esse livro? Se disser que não conhece, eu vou expulsar daqui. O futuro é passado no presente. Não tem como ser diferente. O futuro é passado no presente. Ou será que não? Sim. O futuro é passado no presente, porque depende do que você vai fazer hoje, depende do futuro. Anterioridade da alma. Está lá, olha, capítulo aqui. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. A porta é estreita. O que representa a porta estreita? As dificuldades, as vicissitudes, as dificuldades, as vicissitudes que a gente precisa. E o que você tem que fazer com isso? Entender e superá-las. Para poder passar pela porta estreita, né? Procurar mudar. Você sabe qual é a abertura da porta estreita? Deve ser menos que um grão de mostarda. Bom? Deve ser menos que um grão de mostarda. Ele é assim, está vendo aí alguma coisa? Não. Essa é a porta estreita, vai passar por aqui? A porta é estreita mesmo. A porta estreita é justamente isso. É nós conseguirmos vencer as nossas dificuldades. Temos um comportamento que seja compatível, que tenha méritos suficientes, não totais, porque ainda é difícil, mas para que nós possamos seguir. É a porta que dá acesso aqui à porta estreita. Felicidade plena, não sei. A felicidade. Você vai dar acesso a você ir para onde? A evolução, né? A evolução espiritual. Para ir com a dimensão melhor, mais elevada. Progressão da esperança. Vai dar acesso, no nosso caso, e aonde nós nos encontramos atualmente, à regeneração. É por isso que eu canso de lembrar daquele moço lá do Velho Testamento, qual é o nome dele? Zacarias, né? Que ele já falava, 1/3 só que vai, 2/3 vai para o exílio. Brincadeira, né? E Zacarias já chamava a nossa atenção, porque eles eram inspirados por Jesus, por amigos de Jesus, né? Quando escreveram o Velho Testamento, não é à toa, eles estavam aqui como auxiliares de Jesus para nos ajudar. E até hoje, né, nós não temos a atenção devida. Veja, né, 500 anos antes de Cristo,
Ele já falava, então, cuidado Valéria, cuidado Ingrid, olha, desse jeito você vai para o exílio, é melhor se preparar, porque a regeneração vem aí, e se você não se melhorar, não vai. É por isso que nós dizemos, estamos vivendo no planeta Terra. O que nós estamos vivendo no planeta Terra? Aqui é a nossa escola de aprendizado para melhorar. O que nós estamos vivendo no planeta Terra no momento? Hoje? O sermão profético de Jesus. Sim. Mateus 24. É o que está acontecendo. É. E por que Jesus promoveu aquele sermão profético que Mateus gravou? Que era para nós tomarmos cuidado, tomarmos providência e não agirmos de determinada forma. Daí, países contra países, né? Guerras contra guerra, irmão, um destruindo o outro. Eu destruo o que você construiu, você também manda para cá a tua bomba, eu mando para aí a minha. Qual é a vantagem que tem nisso? Nós conseguimos perceber, mas eles não percebem. Eles não percebem. Porque permaneceram rudes, rebeldes. Você acha que eles vão para onde? Vão para a regeneração? Não tem jeito. É porque Não tem jeito. nem tantinho assim de Não tem como. São uns destruindo os outros. Hoje veio assim na minha cabeça. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ninguém vai ao Pai senão por Ele, o que ele quer dizer? Vamos fazer o Evangelho, vamos praticar o Evangelho. Perfeitamente. Deixei tudo para vocês seguirem, para chegarem a um caminho melhor, para um lugar melhor. E vocês não estão fazendo nada. Então, eu também vou levar vocês para o exílio para vocês aprenderem mais, porque precisam aprender. Vou levar umas chicotadas lá, né, para aprenderem um pouco mais. É ruim? Não é bom. É bom. É doloroso. É bom, porque não aprendeu, vai aprender. Até despertar. Não tem como. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Aí está no Evangelho. Eis da onde saiu toda a metodologia da evangelização de espíritos, não foi de outro lugar, foi da codificação. Na codificação tem tudo, só que nós não conseguimos ir além. Paramos no texto e a evangelização de espírito começou a traduzir a metodologia através da qual nós conseguimos penetrar um pouco mais. É por aí. Não tem como. Então, o que significa dizer que se a casa espírita não se atualiza, ela parou no tempo. Não tem como. Não tem como. A ciência avança. A ciência não para. Tanto é que nós estamos com uma tela aqui agora. Quando eu era garoto não tinha nada disso. Para o aprendizado. Então, há necessidade de saber olhar e ver mais além, não só ver isso que está ali, que está no Evangelho. E por que só aquilo está no Evangelho quando a codificação foi realizada? Porque naquela época só isso era permitido. Não daria para colocar um processo mais evoluído, porque não teriam capacidade do aprendizado. Ao longo do tempo vai se promovendo. É assim que acontece, né? Você começa a sair do texto, das letras, não é? Do contexto, e penetrar mais profundo na energia que ali está contida. Então, vejam, a evangelização de espíritos traduz com maior profundidade,
com penetração nos textos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. O que ali já se fala. Está aqui a anterioridade, pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Por que o horizonte se alarga? Porque você começa a compreender mais, você aumenta o teu conhecimento. E eu me lembro bem, eu costumo fazer comparações com as casas espíritas que eu frequentava quando era criança, quando era garoto. Eu me lembro a primeira casa espírita que mamãe me levava, quando eu era garoto, 2, 3 anos. Eu me lembro disso. Tem outras coisas eu esqueci quando era mais velho, inclusive, talvez porque não presta, não sei lá. Mas eu me lembro, não é? Da casa espírita. Eu me lembro como era, o que acontecia naquela casa espírita, não é? E fui vendo ao longo do tempo passando como é que as casas espíritas foram acontecendo. Mas lamentavelmente, muitas pararam num determinado ponto e ficaram ali mesmo. Parece que não observaram na ciência, e doutrina espírita também é ciência, porque avança. E a ciência avança. Se a ciência avança, a doutrina tem que avançar. Mas aonde está esse avanço? Na própria codificação. Acabou. Saiba estudá-la, saiba penetrar, saiba falar sobre ela. Procure os métodos que te levam mais adiante. Inclusive, quando eu comecei a fazer palestras e falar da metodologia, evangelização dos espíritos, eu percebi, e depois em conversa verifiquei, que as pessoas não sabem o que é método. Pensa que é alguma coisa nova, está vendo? Está trazendo inovações aí, não tem nada disso. Método é uma maneira de você estudar, uma forma com que você vai desenvolver aquilo. Não é? Então vejam a dificuldade que muitas pessoas têm na plateia que fica na casa espírita, porque quem vai para a tribuna também não sabe falar, não sabe dizer o que está fazendo. Aí é um problema muito sério. Aí a coisa fica estagnada, não cresce, e é preciso crescer. E onde há método, há disciplina. Oi? A disciplina é lá para lá com o método. Em todo lugar, a disciplina é em qualquer lugar, em qualquer coisa, sem dúvida. Muito bem, vamos em frente? Vamos. Fato do Espírito, estamos no fato do Espírito, certo? Temos 2 livros a serem abordados. Aqui é a memória. Fato do Espírito é a característica do Espírito, incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. Concordam com isso? Incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. Incluindo as necessidades. Quais são as necessidades? Quais são as suas necessidades, Valéria? Reeducar aquilo que ainda em mim ainda se torna algo inferior, né? Atitudes, né? Corrigir determinadas inferioridades nesta existência. E aspirações? O que você aspira? Morar num planeta melhor, numa dimensão melhor. Crescer espiritualmente, atingir um determinado nível espiritual, né? Essa é a minha aspiração. Eu preciso crescer, eu preciso realmente crescer no meu nível espiritual, não é? Não, mas você sabia que eu acho, mesmo a pessoa quando chega num patamar evolutivo um pouco melhor, ele vai querer, eu acho que é assim, ajudar aqueles que lhe têm estima. Ele vai querer, mesmo que seja sacrificial, dependendo da compreensão, né? Ele vai querer ajudar aquele que ficou para trás. Um trabalho contínuo.
aonde você... Oh, perdão, não é isso, não é isso. Sai daí. Aonde você coloca essas tuas aspirações, depois do fato do Espírito, essas tuas aspirações estão pautadas aonde? No espírito, não? Não. Estão pautadas aonde? Sentimentos. Estão pautadas aonde? Sim, elas estão no Espírito, claro. Mas elas ficam pautadas aonde? Em que pauta elas se encontram? As aspirações. Aqui estão as tuas necessidades. Memória existencial. É característica do Espírito, incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. Necessidades você já falou. Ok? Todo mundo pode falar, viu? É, claro. E aonde você pauta essas tuas aspirações? Elas ficam grafadas, entre aspas, aonde? No planejamento reencarnatório. Ah, tá. Eu pensei na memória existencial. Tá. Essas tuas aspirações. Eu preciso solucionar minha compatibilidade, minha incompatibilidade com alguém nessa reencarnação. Eu quero ter uma irmã, que é aquele espírito que lá está. Eu quero que ele venha comigo. Eu preciso estar com ele, porque eu preciso solucionar a nossa incompatibilidade. Então, aquele espírito, depois de outros tantos detalhes, ele vai encarnar com você, de repente sendo tua irmã. E essa era uma aspiração que você pautou no teu planejamento reencarnatório. O amigo espiritual observou e disse: ah, sim, você já tem condição de resolver esse problema, ok? Então vamos lá. Esse espírito, mas evidentemente todo um trato vai ser feito com outro espírito para ver se ele concorda, ok? Digamos que ele concordou, então ele vem. E aí você tem todas as condições para solucionar a incompatibilidade. Essa é uma aspiração, e como tantas outras, né, que você pode ter, até de uma determinada profissão. Eu gostaria de poder ter essa profissão nessa reencarnação. É possível? Nem sempre é possível, mas quando é possível, ela é pautada. E os amigos espirituais vão te ajudar a seguir aquele caminho. Eu me lembro bem, outro dia eu conversava com o Cid, né? Eu quando era criança, né? Adolescente, pré-adolescente, eu sempre gostei muito de violino. Sempre gostei muito de violino. Mas papai não tinha posses suficientes para me colocar numa escola para aprender violino, nem comprar um violino, não é? Então eu deixei para lá o violino. Mas eu tinha um amigo, o Clemã, Mauro Clemã, que ele também gostava disso. E ele tinha disco, ele tinha um disco muito bom, Franco Porcel e sua orquestra, era uma orquestra de violino. E eu ia para a casa dele ouvir o Franco Porcel, né? Botava lá na vitrola, naquela época era vitrola, viu? Tinha pendrive, não tinha nem fita cassete tinha ainda, era pendrive, né? Então, são essas coisas assim, né? Que às vezes você quer, mas você não consegue ter. E também de repente não estava nem pautado para que você seguisse aquele caminho. Mas é um hábito que você já traz, uma coisa que você traz espiritualmente, não é? E quer colocar em prática, mas nem sempre está pautado, e aí não acontece pelas condições que você tem na tua ambientação reencarnatória. Também tem esses detalhes, a gente tem que ver tudo que é possível, e detalhes são muitos, nem todos a gente conhece, vamos conhecê-los, né? Então, veja, aspirações e o ideal. Nem sempre os nossos ideais acontecem, são coisas que estão muitas vezes com um hábito muito forte
forte, energia muito forte em nós, mas a gente não consegue alcançar. Né? Ok? Vamos ver mais aqui. O fato do Espírito define a organização dos quesitos que vão fazer parte da personalidade, incluindo as qualidades morais que determinam o pensamento do Espírito. Define a organização dos quesitos que vão fazer parte da personalidade. Os quesitos que vão fazer parte do corpo que você vai habitar, da ferramenta que você vai usar. O fato do Espírito define o corpo que você vai usar. Por quê? Por quê? Pergunto eu por quê. Adequado às coisas que terão que ser executadas. É proporcional. Tudo adequado ao corpo, à questão moral, né? É adequado para aquela memória existencial. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui qualquer. Você vai reencarnar e você vai ter uma profissão pesada. Uma profissão pesada. Pedreiro, alguma coisa parecida, certo? Está previsto isso. Uma profissão pesada, certo? Então, esse teu corpo vai ser preparado para essas condições. Aquilo que precisa ser. Um mapeamento genético já virá preparado para essas condições. Não só o mapeamento genético, como a hereditariedade. Os teus pais também vão te ceder elementos que vão favorecer nesse sentido. A coisa é complexa. Então aí os pais também são escolhidos. Não é qualquer pai, não é qualquer mãe. Para que você tenha a organização dos quesitos que vão fazer parte da tua personalidade. Esses quesitos são importantes porque eles estão pautados naquilo que você vai ter que resolver no teu planejamento reencarnatório, no teu fato do Espírito, e na ambientação que você vai viver. Enfim, não tem como ser diferente. Tá, aí o Espírito nasceu, vai para essa área de construção. Não, peraí, o Espírito nasceu não, o Espírito já nasceu faz tempo. Tá. Então, ele vai trabalhar, vai ter aquele trabalho pesado, mas aí, como ele gosta daquele que ele está fazendo, o que ele vai fazer? Ele vai estudar engenharia para trabalhar de forma com mais conhecimento mais profundo. Aí depende do Espírito. Ele poderá, naquela obra ali, naquela coisa, eu vou estudar mais um pouco. Depende dele, ele pode avançar. Ele pode avançar. Como acontece com muitas pessoas que estão em determinada profissão e começam a estudar para ter acesso a outras. Né? É assim que funciona. Não é de outra maneira. Né? E aí vai justamente você ir além daquilo que estava no teu planejamento reencarnatório. Né? Olha aqui. Incluindo as qualidades morais que determinam o pensamento do Espírito. Vão fazer parte. Quer dizer, determinadas qualidades que você tem, elas vão receber no mapeamento genético uma estrutura que essas qualidades fiquem disponíveis na tua personalidade. Ok? Então, o teu mapeamento genético, ele é todo preparado para que também determinadas qualidades morais possam ser manifestadas através da personalidade que você vai hospedar-se. Então, você, evidentemente, se determinadas qualidades que você precisa dispor delas
através da personalidade que você vai habitar, esse teu corpo tem que estar preparado. Bom, eu preciso vou usar essas minhas qualidades morais aqui. Você não vai reencarnar em um corpo débil mental, em um corpo que tenha loucura. Você não vai habitar um corpo louco, porque você tem que manifestar essas determinadas qualidades morais. Você vai habitar um corpo geneticamente preparado para que você possa disponibilizar essas suas qualidades morais. Isso vai, inclusive, mexer com a tua caixa neuronial, com os teus neurônios. Eles vão ter que ter essa disponibilidade, tudo preparado. Aí a Valéria estava para reencarnar. Ela precisava dispor de determinadas qualidades, né? Mas aí ela cometeu um defeito. Ela tinha que ter 2 milhões de neurônios, só veio 500. Por isso que de repente ela teve um probleminha, né? Ah, Deus do céu, estou brincando. Mas tudo isso é proporcional. É por isso que nós sabemos, inclusive, que espíritos mais elevados do que nós estão reencarnando, né? E o biótipo ou biotipo do corpo humano, ele está sendo modificado constantemente, não é? Principalmente a caixa de neurônios está sendo modificada, porque o espírito precisa ter uma máquina mais apurada para ele se manifestar. Por quê? Porque o mapeamento genético dele é mais evoluído, é de melhor qualidade. Então ele não pode habitar uma ferramenta como a que estamos usando hoje. É por isso que ir para o exílio, você vai habitar uma ferramenta inferior. Teu perispírito será inferior, teu corpo físico será inferior, porque você foi para o exílio. E lá, se é um mundo inferior ao que você se encontra, planeta Terra, evidentemente lá o corpo também é inferior. Então as tuas manifestações ficam limitadas, porque você não tem condição de manifestar todo o teu potencial, por mais que você queira, porque a ferramenta é inferior. Por isso, espíritos que estão reencarnando, corpos são mais apurados para que eles possam trabalhá-los. Você acha que um espírito que chega com 2 anos, vai para o piano e interpreta uma ópera de Chopin ou de Mozart ou de outro qualquer, se reencarnasse em um corpo como o nosso, teria a mesma disponibilidade? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Evidentemente que não. Porque é uma ferramenta inferior, embora ele tenha o conhecimento espiritual, mas ele não tinha como se manifestar. Eita questão. E tudo. E aí, quando a gente fala que a ciência é importante, quando a gente fala isso para muitos espíritas, eles passam batidos. E não tem como passar batido. Como, por exemplo, hoje você compra um refrigerante, ele usa chapinha. Aquela chapinha. Eu trabalhei numa fábrica de chapinha. Silva Portela S.A. montei parte dessa fábrica, ali na Dutra. E era uma fábrica que tinha máquinas que fabricavam chapinha. Hoje não tem mais, né? Alguns ainda usam esse tipo de coisa, mas é muito pouco, começou a sumir. É coisa plástica, rosca, tudo. Vejam, esse é um avanço da ciência. Agora, tem muita casa espírita usando chapinha. Problema sério. Aí quando o Roberto fala, o Roberto é dispensado. Não chama esse cara mais aqui não. Aconteceu isso comigo, já contei isso para vocês. A coisa é séria. Temos que avançar. Precisamos crescer espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente batendo prego com pedra. Hoje usa-se martelo. E com detalhe, tem martelos especializados para cada tipo de prego e para cada elemento que você queira colocar no prego. Ainda tem esse detalhe. Antigamente o médico resolvia tudo. Eu me lembro bem. Mamãe me levava no médico, Dr. Mário, na Conde de Bonfim, em frente à estação do bonde, lá na Muda. O médico no sobrado da farmácia. Era o médico que ia para tudo.
Não era assim, Guilherme? Pois é. Hoje não. Você está com problema no joelho, vai no ortopedista especialista em joelho. Mas estou com o joelho, vai no especialista. Conhece aqui o fêmur, mais parecido, né? Está com problema no estômago? Vai no gastro. Está com problema onde? Vai no fulano. Então, antigamente o médico resolvia tudo. Então, precisamos entender isto, certo? É por aí. Muito bem. Falamos do fato do Espírito, ainda tem mais fato do Espírito por aí, ok? Só que, como estamos no adiantado da hora, em cima do adiantado, em cima da hora, então nós vamos parar aqui. Mas tem muito mais. Nós ainda temos aproximadamente mais de 200 slides a serem vistos. Tem coisa. E depois ainda tem mais. Depois do planejamento vem a desencarnação. Depois do processo reencarnatório vem a desencarnação. E aí eu vou querer saber quem gostaria de desencarnar agora. Gostaria, mas se for necessário, vamos. Por que você não gostaria? Porque eu acho que ainda tem muita coisa para resolver, tem muita. E você acha que quando você desencarnar você não vai ter coisa para resolver também? Eu digo aqui no. Você acha que você vai ficar com aquele? Dorme em paz, vai em paz. Eu quando vejo isso, né, às vezes na televisão a gente vê, né, nas reportagens, eu fico pensando, meu Deus do céu, como ainda está longe, né? Vai em paz, ele agora vai ficar em paz, vai encontrar com Deus, vai sim, cuidado para não ter o diabo pela frente. Mas é bom que as pessoas ainda tenham essa pior do que outros que não pensam em nada, né? Pior do que outros que não seguem em lugar nenhum. Ontem mesmo conversava isso com meus filhos. Pior daquele que não vai em lugar nenhum, acha que nada presta e está por aí batido, sem fazer nada e só fazendo o que não presta. Muito bem, mas nós paramos por aqui e na próxima nós revemos esse slide e seguimos para outros e vamos avançando. Tem muita coisa ainda por ver, mas todos nós necessitamos e vamos em frente. Alguém gostaria de fazer esse agradecimento pelo nosso encontro de hoje? Eu posso fazer. Então chegue mais perto para que possa ficar bem gravado. Fique ali, ó. Daí. Isso. Isso. Oremos. Querido e amado Pai, Jesus de infinita bondade e misericórdia, cuide de nós, Senhor, para que possamos cuidar daqueles que ainda precisam de nós. Dai-nos força e esperança, ajude no nosso caminhar, ajude-nos na nossa evolução, no nosso desejo de crescer, na nossa vontade da progressividade e da esperança, para que possamos cumprir tudo aquilo que está em nossas metas, que está em nossas vidas, tudo aquilo que foi programado para que nós possamos resolver da melhor maneira possível. Abençoe, Senhor, o nosso dia. Abençoe essa oportunidade de acrescentarmos um pouco mais de conhecimento nas nossas vidas e que possamos ter um dia melhor, um dia abençoado e uma semana repleta da sua bondade e da sua perseverança. Muito obrigada, Senhor. Fica com nós, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.